bem-vindos ao Divulga Edu, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no programa de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes. E vocês que ficaram esperando ansiosamente pela segunda parte do episódio com a professora Cristiane Porto, vamos agora continuar assistindo um pouco sobre a divulgação científica e principalmente sobre as mulheres na ciência. Sim, se liguem na parte 2. A ciência, ela é misógina, ela é racista. E, às vezes, é até homofóbica. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, é uma desmistificação do discurso científico, de fato. E mostrar que todo mundo pode ser cientista. Quando a gente leva a ciência nas escolas, quando a gente observa o trabalho que tanta gente faz, a ciência não está longe, ela está aqui entre nós. Mas o nosso grande pecado é se achar muito especial, porque nós somos cientistas. Primeiro, ninguém assina a tua carteira como cientista. Tua carteira é assinada como professor. É muito difícil, a não ser que seja, por exemplo, a serrapilheira. Mesmo assim, ela chama de pesquisador, se eu não me engano, não tenho muita certeza. Mas a nossa profissão aqui, a gente fala cientista porque está fazendo ciência. E todo ismo é doutrina, né? Então, isso já existe. Mas as pessoas também enchem muita boca, eu sou pesquisador. Vamos lá, o que você tem feito de fato? Então, a academia tem um papel muito importante. Aí você pensa, mas a extensão? Eu digo, não. A extensão, ela leva muito o que está sendo produzido e tal, mas ela tem um trabalho diferente. Não deixa de ser um tipo de extensão, mas é diferente o nosso trabalho. Para fazer isso, a gente depende da produção científica, das pesquisas que se tem. Então, quando a gente vê hoje um projeto que tem aqui na UNIT, quem coordena a professora Cláudia Cunha, que é Meninas na Ciência, Sim Senhor. A gente está trabalhando com a questão climática, a questão dos ambientes, né, e as formações também dessas comunidades, tanto as indígenas como quilombolas no estado. Então, isso precisa ser feito. Tem muito trabalho já chamando a atenção, as homenagens que o CNPq tem feito de reconhecer a mulher na ciência, prêmio Mulher na Ciência, são movimentos importantes. Então, quando você ouve um cientista fazer assim, eu não tenho nada a ver com divulgação científica, eu me assusto. E esse é um cara que tem um financiamento assim de 1 milhão, entendeu? Que deveria ser um dos nomes a gritar mais sobre a divulgação científica. Sobre a divulgação, porque ele tem financiamento e se ele... Quando você viu em acho que foi 2016, se eu não me engano, 2017... Quando houve aquele corte nas bolsas de mestrado e doutorado, os caras começaram a ir para o Facebook da vida e dizer, Laboratório X, nós também trabalhamos, não sei o quê, mas não é a língua. O povo está pouco preocupando. Tem diversas notas de repúdio. O pessoal ir para a rua, quem é que faz? Até porque quem é daqui da universidade que bate papo com aquela pessoa de casa, até mesmo o pai e a mãe que tem instrução universitária, mas não fez teu curso. Ou pode ter feito, mas do tempo que eu estudei para cá, o teu filho é outra coisa. Mas aí vai aquela história, você só estuda. Claro, você não diz o que estuda, você não mostra, você não leva para casa, você não faz divulgação em casa. Se você não começa a divulgação científica de casa, você não vai fazer lugar nenhum. Quando pergunta assim, só mestrado, você só faz doutorado. Só. Você não consegue dizer que isso tudo também é trabalho. Isso. E que você estuda isso, mesmo que não entenda. No momento, se você começar a falar em casa, você vai aprender muito mais. Aí você vai ter certeza de que você está realmente entendendo o que você está pesquisando. É a mesma coisa do professor que dá aula. Quanto mais ele trabalha o tema, mais ele se sente mais seguro. E, assim, a sala de aula é um grande espaço de divulgação, mesmo que seja na linguagem... se a gente pega as séries iniciais de um curso de graduação, os semestres iniciais, a gente tem que falar com uma linguagem bem devagarzinho. Você tem que ir, com muita cautela. Até para eles entenderem o que é uma iniciação científica, o que é um projeto,
o que é quando eu não sigo as normas da BNT, as normas da APA, como é que eu vou publicar? Cada revista tem uma norma. Então, é mostrar a importância desse texto publicado, que é importante para você enquanto pesquisador, mas também mostrar que você tem que ter um compromisso social. Isso é divulgação de ciência. Acho que esse é o ponto importante, é isso, é o compromisso social, né, professora? O compromisso, o impacto que isso vai trazer para a sociedade, a devolução. A gente não tem feito isso bem. Eu não digo só, eu não sei se eu faço bem também. E é difícil. E é difícil, você pega um pesquisador e diz assim, agora faz esse texto aqui, pensando no teu filho que está no ensino médio. Tem um professor daqui da casa que ele fala muito sobre isso, que nós, enquanto professores, somos mal comunicadores, né? E a dificuldade na divulgação científica passa muito disso, né? Passa disso. E a gente pensa, os cursos, aí a pessoa fala assim, quem tem que divulgar é o jornalista? Quem tem que divulgar é quem se sente à vontade para fazer isso, é quem vai gostar de fazer. Pode divulgar. Desde quando você tem a formação. O grande problema por exemplo, do jornalista, ele vai fazer uma entrevista com o pesquisador, ele não estuda o que o pesquisador está pesquisando, ele faz a primeira pergunta. O que é que o senhor pesquisa? Isso presta para quê? Não sei o quê. Ele não tem um diálogo com o cientista, então isso é difícil. Se você pega um jornalista do alto escalão da televisão ou de uma rede ou de um stream, etc., você vê o nível que ele tem para fazer pergunta. Bem e aí, quando não tem isso, o pesquisador fica por aqui. Eu falo por mim. Se eu digo assim, a editora Tiradentes, as mesmas perguntas sempre. Então, a gente perde a vontade de falar, sabe? Mas, como eu costumo dizer, vamos insistir. Nos cursos deveria ter uma disciplina chamada Comunicação para a Ciência, que estudaria além do método, tem a metodologia, quando a gente dá a metodologia, tem lá, redação científica. A gente fala da importância, eu, por exemplo, falo. Mas naquele momento, o que é que eles querem? Eles vão querer, né? Então, pensar e conscientizar, você enquanto pesquisador, que está na sala de aula, não é só o professor de metodologia que faz isso. E nos cursos deveria ter também uma disciplina chamada História da Ciência. Então, se a gente não tem linha de tempo, a gente não vai entender. Se você tem, antes da explosão da ciência como o Augusto Kant, a sociologia é uma ciência datada. Ele faz cartas, né? Na época não, eles não publicavam assim em periódico com facilidade, então a produção científica era feita por cartas. Então, ele fala, vou criar uma ciência e ela vai se chamar sociologia, vai estudar a sociedade. Tem a carta dele. A gente sabe, tem o ano, tudo direitinho. Mas aí você pensa, o mundo antes dessa explosão da ciência, aí vem o mundo antes da bomba atômica e depois da bomba atômica. O mundo antes, depois de Einstein, de Oppenheimer, desses caras. Sempre tem um marco temporal. Então tem quando o computador surge, a inteligência artificial ela é antiga, ela tem uma média de uns 70 e tantos anos já. Mas quando apareceu a generativa, todo mundo esqueceu que tinha um assistente no celular que é gerado pela inteligência artificial. Sim. Só que aí a generativa ia acabar com o ser humano, aquela coisa toda. Só que para a gente lidar com a generativa, a gente tem que saber muito do que a gente está pesquisando para não ser enganado. Sim. Porque tem a alucinação da inteligência artificial e todo mundo sabe disso, né? Então, assim, eu digo que uma coisa, fonte segura e vontade de fazer. Compromisso, Daniel. Se você não faz, procura quem faz, né? A gente tem uma ideia de criar aqui um núcleo de divulgação científica, quer dizer, está criado, mas ainda não foi implantado, já foi aprovado. Então, há uma movimentação dentro da instituição para isso. Eu tenho certeza que se vocês souberem trabalhar aqui, a pesquisa com os pesquisadores, a pesquisa dos entrevistados, dos professores e também dos alunos, vocês vão tirar muita coisa boa. Quem fez a disciplina Fundamentos da Divulgação Científica já tem um entendimento que sabe que comunicar ciência para criança é uma coisa, comunicar ciência para um público mais geral é outra coisa. E aquele médico que vai para a periferia,
a comunicação dele é completamente diferente de quando ele atende, digamos, no São Lucas. O público O público é outro, até a diferente. forma que ele vai passar uma receita. Entendeu? Né? Eu lembro até de um caso de um médico que ele desenhou, não sei se vocês viram, Sim. né? Desenhou. Desenhou. Teve outro que usou post-its nos Isso, para remédios. tá? esse a cor é porque a pessoa não sabe ler, não adianta nada, né? Tem o nome dos remédios. É o azul, você vai tomar aqui, né? Tem o nome fantasia e ainda tem o nome da substância. Da substância. Pessoal, dentro dessas dificuldades, né, da divulgação científica, a gente está no tempo em que a informação caminha com a maior fluidez. Isso é um ponto bom para a divulgação científica? Tem os... Eu digo sempre que as facilidades, elas vêm carregadas de... Elas são duais. Até mandei queixas com isso, porque ela é feita pelo ser humano. O ser humano não é perfeito. Sem contar que a sede de poder do ser humano ela é muito complicada, a gente sabe disso. O que eu penso é que pode ajudar se usada da forma correta. É como a inteligência artificial em sala de aula ajuda. É uma grande parceira, sabendo usar. O computador, quando entrou na sala de aula, o telefone celular, que hoje é proibido, né? Mas a questão é o uso. Quando o pessoal fala assim, eita, que aquele menino só no celular. Eu odeio o celular porque eu vejo menino só no celular. Será que a culpa é do celular? Então a gente precisa de uma coisa, pessoal, que a tecnologia é rápida e a nossa formação é lenta. Então hoje a gente assim assusta, né? Quando você vê o teletransporte está aí, já aconteceu. Não de uma matéria viva, mas de várias coisas. A gente não está mais lidando com o computador normal. A Microsoft aparece aí com o computador quântico, um negócio pequenininho que vai trazer o computador, enfim. A Matrix, talvez. Eu fico brincando com isso. E tem agora eu vi essa semana uma futurista da tecnologia, tipo uma sensitiva. Ela disse que o futuro será a inteligência artificial, os sensores e a biotecnologia. Então, a gente está aí, né, com esse filão e eu acredito que nós evoluímos, sim, as pessoas... Mas o meu fator preocupante hoje é o ser humano. Como é que a gente está lidando com isso? Qual é a formação que a gente está tendo para lidar com tanta novidade? Aí tem um livro, a geração do... Eu esqueci o nome do livro agora, que eu recebi essa semana de um amigo meu, que disse que é uma geração complicada, né? Deixa eu ver se eu vou dar uma pescada aqui, porque realmente eu não lembro agora. E eu quero falar, porque é importante a gente falar isso. Pelo que eu li, pelo que eu vi, o livro não é tão difícil de ler. Essa ideia do futuro da biotecnologia lembra um filme antigo, né? O homem bicentenário, não tem? Que era um homem que ele era um robô. É a geração ansiosa o nome. De bicho, A gente, se você observar, a galera hoje, se fizer um vídeo, os podcasts. Sim. Se passar de 15, nem eu estou muito afim de ouvir, não, viu? Sim. É tanto que os rios, né? 30 segundos aumentou um pouquinho, mas é tudo isso, tudo é curto, né? São curto. shorts, né? É possível que a gente tenha que cortar isso aqui em vídeo de 30 em segundos. vários Vamos botar no pedaços. Instagram. Isso. Entendeu? Então, acho que é importante esse trabalho de vocês. Eu dou parabéns, eu acho que a gente precisa muito disso. A Alexandra, que está coordenando o projeto, sempre é muito bom ter nem que falar, e que acompanha a divulgação científica há algum tempo também, apesar dele estar muito inserido em inteligência artificial, mas a gente pensa a divulgação científica e a inteligência artificial como a inteligência pode, usada de maneira ética, lógico, ajudar a generativa, ajudar numa divulgação científica mais perto, mais simplificada. Hoje a gente tem várias inteligências generativas. Então, eu acredito que talvez lá no futuro a gente não precise pagar para usar, como eu acho ainda muito capitalista, etc., mas é o processo. E acredito que pode ajudar, mas é sempre aquela dual. Não há mal sem bem, não há bem sem mal, né? Citando a mitologia cristã. Mas, fechando, vocês estão de parabéns, eu espero que a gente consiga levar isso. E lembrar sempre, fale da sua pesquisa como você falaria para a sua família.
aos professores, se você fosse me explicar sua pesquisa para eu falar para uma sala de aluno do ensino médio, eu não vou falar nem para a sociedade logo, né? Mas como é que você falaria? Então, eu penso que essas ações conjuntas, a gente pode mudar o cenário, sim. Excelente. Professora, só para finalizar, a gente falou no nosso programa anterior que as pessoas que quisessem entrar no mestrado e doutorado, um caminho poderia ser buscar um grupo de pesquisa. E a senhora é líder do GETIC. Só para dizer o que é o GETIC. E a questão das disciplinas especiais também. A gente tem disciplinas especiais todo semestre, né? Há um edital que pode se inscrever. E também o grupo de pesquisa é uma entrada, né? Porque você começa a produzir, você começa a entender o que é pesquisa. Quem começa na iniciação científica, a gente tem bons frutos. Foi o caso da Alicia, que estava aqui, de um ex-aluno que continua orientando, mas orientando meu, que foi do doutorado, que começou na iniciação científica, fez até pós-doutorado aqui. Então, isso mostra a importância do grupo de pesquisa, porque ele vai iniciar você. Você vai começar a entender o que é uma produção, o que é fazer uma pesquisa, o que é apresentar, né? E também, no meu grupo de pesquisa, nesse mês, a gente está trabalhando muito a questão dos filmes e trazendo esses filmes que trabalham ciência, né? Que falam de ciência, numa linguagem mais clara para o pessoal entender. E tem muita coisa boa, tanto que uma das apresentações do grupo eu vou chamar quem apresentou para apresentar na minha turma de medicina, que é sobre ética, e ele é médico. E ele fez uma explanação muito boa do filme Oppenheimer. Eu acho que isso vai dar uma ajuda, vai trazer uma ajuda boa para os alunos. Então, assim, o grupo de pesquisa, ele é uma porta. As disciplinas especiais são maravilhosas, porque, além de tudo, você adianta. Você sendo aprovado, você vai fazer uma mestrado. Já ganha aqueles créditos, né? Já tem um optativo, ou até duas, e só faz as obrigatórias. Inclusive, a sua disciplina de Fundamentos da Divulgação Científica, né? E tem a de Educação e Cibercultura também. Que essa eu fiz no mestrado e Fiz. Infelizmente, eu fiz Divulgação Científica. Infelizmente, eu no mestrado não tinha ainda a divulgação científica, né? Mas eu fiz a de Cibercultura e foi... E a Divulgação Científica é aberta para todos os programas já aqui, né? Todos os programas. Então, aquelas pessoas que... Menina, cada trabalho. Eu tenho que ver. São os blogs. Não é à toa que a gente tem uma revista, né? Que é a ideia. Aí eu joguei ideia nessa disciplina de fundamentos, duas alunas do mestrado, do programa de pós-graduação em saúde, se juntou comigo e a revista está indo para o quinto... Acho que é a quinta edição. Quinto ou sexto, por aí. Sai, se eu não sair hoje, sai amanhã. Tá para sair uma nova. Tá, inclusive tem entrevista do nosso pró-reitor, professor Dr. Ronaldo Linhares, falando da divulgação científica. Excelente. Agora, rapidinho, qual você acha que é a responsabilidade dos periódicos nessa questão de divulgação científica? A responsabilidade dos periódicos, eu acredito, a gente tentou fazer, tem algumas revistas da Europa que já estão fazendo um vídeo ou um texto de como você divulgaria sua pesquisa. Né? Um texto pequeno. Interessante. Ao invés de mandar o resumo. Mas não é o resumo, o pessoal confunde. Porque o resumo às vezes é chato. Isso é. Então, a gente, na revista Saúde e Ambiente, tem alguns vídeos que alguns autores fizeram e a gente postou, né? E o editor e foi postado. Só que essa demanda, as pessoas ainda não estão acostumadas. Alguns professores brasileiros que publicam algumas revistas da Europa brigam o tempo todo. Eu não sei, não. Aí tem a questão do idioma, que por mais que você domine, tem algumas pessoas que falam bem, mas não escrevem tão bem, por aí vai, como a língua portuguesa. E aí a gente criou isso. Então, eu penso que os periódicos seriam um caminho para ajudar nisso, seria esse caminho. Mas só que hoje está tão complicado que os pesquisadores estão tão atarefados que não estão no tempo nem de fazer parecer. É verdade. A gente vive por mais que assim, a produção não está valendo, mentira, ainda continua. Porque quanto mais você produz, agora é o fator de impacto, quantas vezes você é citado, etc. Se mudou o quali, né? Mas se você não publica, você não é citado. Não de nada. E saber como publicar, porque você publica no livro impresso, você fatalmente, você pode até ser citado, mas vai ser... Não é a mesma coisa de Não é a mesma coisa. Porque quando você está
quando ele está online, que tem o DOI, que tem toda a indexação, o Google puxa mais rápido. Né? Usando as palavras-chave. Usando as palavras-chave certas. Então, a busca booleana, ela funciona melhor. Aquela coisa, tem toda uma situação de busca. Agora, o caminho seria envie um texto falando da sua pesquisa, como você falaria dela para um familiar ou para a sua esposa. Para a esposa, não, quer dizer, a esposa também pode ser a minha profissão. Né? Ou, enfim, uma pessoa com formação só universitária ou uma pessoa que nem formação universitária tem. Que interessante. É bacana. Né? Aí a gente ia ver como é que isso funcionava. Eu acho que na área de educação poderia funcionar bem. Então, sim. Funciona, porque tem uma galera que se comunica bem. E trabalharia para aquelas que não têm uma boa comunicação ainda poder desenvolver. Porque tem gente que fica muito travado. Isso, poder desenvolver mais. Então, assim, quem se interessou mais pela área de divulgação científica, tem a professora Cristiane Porto, pode procurar. Né? O GTIC, né, professora, tem página no Instagram, tem. Né? Lá na própria página do PPD tem informações do grupo de pesquisa da professora Cristiane Porto. A divulgação científica, na área de cibercultura, divulgação científica, rede, cibercultura, está tudo junto. Tudo que tiver na área de comunicação. Tudo relacionado. Tudo que tiver na área de comunicação de cibercultura, a professora Cristiane Porto está aí e é excelente. Você quer deixar algum recado final? Eu acho que eu já deixei. Precisa a gente só se conscientizar, não só quem tem medo de conhecer ciência, para com isso. Você vê ciência o tempo todo na televisão, está falando o tempo inteiro, só procura saber mais um pouco. Na televisão, a gente tem alguns exemplos, né, de programas que falam, às vezes até um programa que não é diretamente de ciência, mas que leva os cientistas, entrevistam e que traz isso, ou reportagens sobre, né? E quando fala do laboratório de partículas, está sendo feito no Brasil, que já está pronto, etc. Essas coisas todas, o que é isso? Então, procurar saber um pouco, não é virar um especialista, não é isso, mas se informar para não falar coisas indevidas. Acho que é isso. Então é isso. Professora, muito obrigado pelo seu longo tempo com a gente. Eu sei que era só um pouquinho, né? Porque a senhora tem muitas outras coisas para fazer, mas a conversa foi rendendo. E vocês puxando? Não pode deixar, tem que puxar tudo que pode, né? Tem que fazer o rio. Não é sempre que a gente vai ter essa oportunidade, né, professora, assim, de estar... Fizeram a miríade do online e foram clicando nos links e eu. E é isso, né, Vivi? Mas é isso. Até o próximo episódio. Valeu. Senhora. Tchau.